o estudo das formas dentais, eu me lembro lá da análise estética em 9 passos, onde nós analisamos todos esses parâmetros e um deles é a forma do incisivo central. E essa forma do incisivo central ela é muito relevante no desenvolvimento do nosso projeto estético, porque nós precisamos determinar a forma básica do incisivo central e a partir dessa forma básica nós vamos pegar características de cada grupo de dente em relação ao arranjo e em relação à textura para que a gente consiga resultados estéticos naturais. Então nós podemos dividir os dentes naturais em 4 grandes grupos, né? Um grupo ovoide, um grupo triangular, um grupo retangular e um grupo quadrado. E como eu falei para vocês, cada formato dental dos dentes anteriores traz consigo algumas características peculiares. Por exemplo, o dente oval. Quais são as características que envolvem esse desenho do sorriso com dentes ovais? Primeiro, quando eu trabalho com uma forma básica oval, eu preciso entender que normalmente, nesse arranjo, os incisivos centrais são dentes dominantes. E dessa forma, a gente tem um certo desnível, né, entre o central e o lateral. Se eu traçar uma curva do sorriso, né, nesse arranjo para dentes ovais, eu vou ver que eu não tenho uma curva harmônica, né? Eu tenho uma sinuosidade nessa curva do sorriso, dada exatamente pelos centrais dominantes, e traçando essa curva, eu vou perceber que nesse arranjo os laterais são ligeiramente menores, destoando um pouquinho nessa curvatura que dá até uma certa sensualidade no sorriso, que é uma característica também presente nesse arranjo de dentes ovoides. As incisais desses dentes, tanto de centrais, quanto laterais, quanto caninos, são incisais arredondadas. Então, quando eu falo que cada dente traz consigo a característica, eu tenho percebido, às vezes, que com essa tendência atual de utilizar bibliotecas de dentes naturais, muitas vezes eu vejo trabalhos que me causam uma certa confusão na visualização da estética. Uma mistura muito grande de, às vezes, texturas em dentes que não condizem com aquela estética natural. Então, por isso, entender essas formas básicas e levar para o seu projeto estético, para o seu projeto restaurador, essas características realmente vai te aproximar de resultados mais naturais. Um outro ponto, como eu já falei, como os centrais são dominantes, os incisivos laterais são dentes mais delicados, são dentes mais arredondados como um todo. Ele não tem texturas muito evidentes. Os ângulos mesioincisal e distoincisal têm uma curvatura muito harmônica, fazendo com que esse incisivo lateral realmente tenha uma delicadeza muito grande nesse arranjo de dentes ovais. Os eixos dentais são divergentes para a cervical, então no meu lado esquerdo eu tenho esses eixos divergentes, do lado direito, né, a mesma coisa. Então são os zênites, né, eles estão mais para distal. Os eixos dentais, eles devem ser mais posicionados divergentes para distal, que é uma outra característica marcante para esse, né, grupo de dentes. E por último, as incisais arredondadas e as cúspides são mais ovais, ou seja, na minha borda incisal eu não tenho características muito marcantes de bordas incisais bem definidas e planas. Então essas cúspides são ovais. Essas, então, são as características do arranjo do sorriso, das formas dentais trazidas pelos dentes ovoides. Na sequência, um segundo grupo é dos dentes triangulares. Os dentes triangulares,
A principal característica, eu tenho uma curva do sorriso, uma linha do sorriso ascendente. Aqui eu vejo realmente que eu já tenho um certo equilíbrio nessa curva do sorriso, onde eu não tenho grandes desníveis de central, lateral e canino. No dente ovoide eu tenho central, subo para o lateral, desço para o canino. Nos triangulares, essa curva ela é uma curva mais ascendente e uniforme. Outra característica, eixos dentais também divergentes para a cervical. É uma característica que, inclusive, é uma característica comum entre dentes triangulares e dentes ovoides. E os dentes triangulares, eles apresentam as cúspides mais inclinadas. Então, eu já tenho uma característica de uma inclinação maior nos dentes triangulares, onde eu tenho o canino, né, com essa cúspide mais inclinada, mais saliente. Nas bordas incisais de incisivos centrais e laterais, eu tenho uma característica mais marcante de uma inclinação em 45 graus, né, mais plana, naquela transição da borda incisal vestibular com a borda incisal palatina. E essas são as características dos dentes no formato triangular e como é feito o arranjo para esse grupo de dentes. Depois nós temos os dentes retangulares. Os dentes retangulares, os incisivos centrais também são dominantes, né, em relação aos incisivos laterais. As bordas incisais são planas, tanto de centrais quanto laterais. O eixo desses dentes, ele é um eixo mais vertical. Então, nos dentes retangulares, aquelas arestas de reflexão de luz são arestas mais retilíneas, que fazem com que o eixo ele seja um eixo mais vertical em relação ao central, em relação ao lateral, em relação ao dente canino. E os dentes triangulares, eles normalmente apresentam as cúspides mais agressivas, né? Por isso que é comum nós associarmos dentes retangulares para pacientes do sexo masculino, porque realmente ele tem uma característica um pouco mais marcante. Tem alguns casos que o incisivo lateral, quando eu penso no dente oval, o meu incisivo lateral é mais delicado, né, a borda incisal mais delicada. Nos triangulares, ela é uma borda mais sinuosa. E nos retangulares, é uma borda incisal mais plana, né? Muitas vezes ela tem até uma certa concavidade, que dá para o sorriso um aspecto de um sorriso mais vigoroso, mais agressivo, realmente. E aqui nós observamos, né, que em relação à curva do sorriso, é praticamente uma curva, é quase que um plano, né, o alinhamento desses dentes, porém, com os incisivos centrais mais dominantes em relação aos incisivos laterais. E os dentes retangulares têm muitas características em comum com os dentes quadrados. Porém, no dente quadrado, os incisivos centrais são sem dominância. Praticamente, incisivos centrais e laterais, eles se encontram quase que no mesmo alinhamento de borda incisal. Nos dentes quadrados, os eixos são convergentes para a cervical. Então a gente começou com os triangulares e ovais divergentes para a cervical, os dentes retangulares com o eixo vertical e os dentes quadrados, eles têm o eixo mais convergente para a cervical. E as cúspides dos dentes quadrados são cúspides mais horizontais. Essa aula é uma aula rápida, uma aula básica, porém nos faz refletir e não aceitar de imediato configurações de bibliotecas de dentes naturais sem uma avaliação, sem uma análise do entendimento
do que é natural para cada paciente. Então não é porque você está usando bibliotecas de dentes naturais que você vai ter resultados estéticos naturais. Né? Se nós observarmos hoje, na mídia, né, nas redes sociais, na televisão, nos canais de YouTube da vida, a gente vê muitos sorrisos altamente artificiais. E não só relacionados à cor extremamente branca, mas a formas dentais que a gente percebe que não teve talvez um refinamento, um cuidado, um planejamento na execução daquele caso, de uma forma que a gente consiga, sim, atender a expectativa do cliente em relação ao que ele busca, que cada vez mais é a tendência para o dente mais branco, mas existe dente branco que pode ser natural. E a forma básica dos dentes é um fator extremamente relevante para que a gente consiga chegar nesses resultados.